Marcos Lopes, né, e o Marcos Antônio. Somos professores de teologia. Eu já dei aulas de teologia num seminário. O Marcos tem dado aula nesse ano num seminário. E nós temos observado como as pessoas relutam, né, Marcos, para querer saber mais sobre esses assuntos. As pessoas, elas procuram pregadores assim que deixam as pessoas alegres nos cultos, né? Essas pessoas que trazem um segundo avivamento, né? Um avivamento, mas esquecem do ensino da palavra de Deus. Você que nos assiste, por exemplo, quais os cultos de doutrina que você tem visto falar sobre a doutrina da Trindade? Cultos que você tem visto falar sobre a doutrina da personalidade do Espírito Santo? Quem é Jesus Cristo? Você tem visto esses estudos na sua igreja? Então nós temos percebido que tem faltado esses ensinos na igreja. E como tem faltado, os aproveitadores têm surgido com inovações, com métodos novos, querendo dizer que o Evangelho ele é como se fosse parecido com o mormonismo, onde o mormonismo ensina uma progressão. Eles estão progredindo sempre. Então eles recebem novas revelações, e essas novas revelações elas fazem com que o Evangelho seja cada vez mais atual. E nós vemos hoje pessoas ditas evangélicas, pregadores da palavra de Deus, dizendo também que o Evangelho é dessa maneira, que ele precisa receber novas revelações para progredir, para ele estar mais de acordo com a sociedade de hoje. E nós não vemos que é isso pela palavra de Deus, né, Marcos? É verdade. A palavra de Deus não mostra isso. A palavra de Deus nos mostra que somente a Bíblia deve ser a nossa regra de fé, e não revelações. Agora, tem muitas pessoas que eu já dei seminários em vários lugares, conferência em vários lugares, outros estados, né, não São Paulo, que relutam, né? As pessoas acham que é errado você falar sobre o tema seitas, Marcos. Você tem percebido isso também, né? Verdade. As pessoas têm achado errado falar sobre seitas e heresias. E nós temos perdido aí 40% dos evangélicos para as testemunhas de Jeová, e temos perdido aí 70%, 70% que estão no mormonismo aí foram evangélicos. Então, mostra um quadro doentinho no nosso meio. E agora, se não bastasse as seitas, que é um problema seríssimo, temos agora o problema de pessoas pregando heresias no nosso meio, como a palavra de Deus nos mostrou. Eles o quê? Saem do nosso meio, estão no nosso meio, querendo enganar a igreja do Senhor. Mas, Marcos, tem pessoas que acham errado até citar nomes, né? Citar o nome daquele pregador, isso é horrível, antiético, né? Você acha, o que você tem a falar sobre isso? Você acha errado isso daí, citar nomes? Bem, o professor Marcos Lopes nos disse que a palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e prática. E o que ela tem a dizer sobre isso? Me acompanhe numa leitura bíblica contida em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 14. Nós fazemos absoluta questão que você abra a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura desse texto. Por favor, professor Marcos, faça a leitura desse texto. 2 Timóteo, Epístola Paulina, capítulo 4, verso 14. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição do que fez. Vamos ainda recorrer a um outro texto, na epístola anterior, em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Quem são essas pessoas, segundo os textos aí já citados? Himeneu, Fileto, Hermógenes, Alexandre. Quem são essas pessoas? Pessoas que causaram males para a igreja, e males de ordem teológica, males de ordem doutrinária, semeando heresias, e seus nomes foram claramente expostos para a comunidade cristã, para Éfeso, né? Porque Timóteo era pastor de Éfeso na época em que Paulo escreveu a segunda epístola. Os nomes também foram citados para eles. Por que não seriam para nós? Porque nós não deveríamos ser avisados
sobre essas pessoas, com nomes, com dados, né, que funcionassem como uma precaução contra os seus ensinos. Por que não? Se a Bíblia nos autoriza, por que nós não deveríamos fazê-lo? Né? Se Paulo o citou, Paulo citou inclusive Janes e Jambres, nomes dos quais nós não tínhamos conhecimento quando líamos o livro de Êxodo. Né? Moisés não menciona ali os nomes dos magos, né, que promoveram as contrafações em oposição à ação de Arão e Moisés na época da libertação do povo de Deus lá do Egito. No entanto, Paulo cita esses nomes. É novamente o professor, o apóstolo, é novamente o teólogo Paulo quem cita os seus nomes. Tá? Eram Janes e Jambres. Portanto, professor Marcos, não existe erro, não existe qualquer falta de ética em citarmos os nomes dos hereges que hoje introduzem os seus ensinos no meio evangélico. A mesma coisa, nós podemos até ilustrar isso. Você imagina alguém chegando, querendo prestar um serviço à comunidade, chegando num rádio e falando assim, olha, existe um remédio, né, no meio da sociedade que ele está totalmente contaminado, está matando as pessoas. Está matando as pessoas. Mas nós não vamos citar o nome do remédio porque é fora de ética, né? Citar o nome do remédio, vocês procuram descobrir por vocês mesmos. Para ver se vocês conseguem descobrir que remédio que é esse. Será que você estaria prestando um serviço público fazer isso aí? Não ia ajudar em nada. Você não está citando o nome do remédio. É um remédio que está criando um problema para toda a sociedade, mas você não cita por uma questão de ética. Olha, a Bíblia, como o professor Marcos, ele já mostrou, estamos amparados a citar nomes bíblicos, a citar nomes de pessoas que dizem ser homens de fé, pregadores da palavra de Deus, ministros da palavra de Deus, e a Bíblia nos mostra, né? O apóstolo Paulo mostrando que devemos sim mostrar aquelas pessoas que trazem prejuízos para o Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos fazer isso nesse estudo. Por exemplo, quem não ouviu falar desses livros que eu vou citar aqui? Talvez você já tenha lido. Por exemplo, Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, nós vamos comentar sobre ele, né, Marcos? Sim. Ele alega ser o pai da teologia da prosperidade. Mas ele tem lançado vários livros através da editora Graça Editorial. Né? Nós vemos aqui, por exemplo, o livro Autoridade do Crente, Kenneth Hagin. Talvez você já tenha lido. Talvez você já tenha lido Kenneth Hagin Compreendendo a Unção. Talvez você já tenha lido Kenneth Hagin É necessário que os cristãos sofram? Talvez você já tenha lido também El Shaddai, de Kenneth Hagin. Novos Milhares da Fé, Kenneth Hagin. A Palavra de Deus, um remédio infalível, também do mesmo autor. Kenneth Hagin também produziu Zoe, a própria vida de Deus. E um dos livros que praticamente foi best-seller, né, Marcos? Aqui no Brasil. O Nome de Jesus. É difícil eu dar palestra numa igreja e eu perguntar quem não leu esse livro, O Nome de Jesus. Praticamente você sempre vai encontrar pessoas que leram O Nome de Jesus. Você tem mais alguns livros para mostrar para nós, Marcos? Bem, nós temos outros livros que também vêm prejudicando a execução da pregação salutar nas igrejas. Tá? Nós temos aqui os livros de um não pouco conhecido e nem menos popular do que o pastor Kenneth Hagin. Há também o pastor Benny Hinn, e um exemplo é o livro O Sangue. Descubra o maravilhoso poder do sangue de Jesus que flui do Calvário até você. O que eles querem trazer como ensino para as nossas igrejas através desses livros? Como se não bastasse, ainda temos Bênção e Maldição, de Jorge Linhares.